Bem, nós vamos trabalhar o conto O Amor, da autora Clarice Lispector, que está dentro do livro Laços de Família. Mas antes, nós vamos falar um pouquinho da Clarice e da terceira fase do modernismo, onde ela está inserida. A Clarice é uma escritora e jornalista brasileira e ela trabalhou em vários jornais. No ano de 59, ela começa a trabalhar no jornal Correio da Manhã e assume a coluna Correio Feminino. No ano seguinte, ela passa a trabalhar no Diário da Noite e com a coluna Só para Mulheres. Nesse ano, ela também lança o livro Laços de Família, que é considerado, pelos estudiosos, um dos melhores livros de contos da autora. A Clarice é o principal nome dessa tendência intimista, dessa moderna literatura. O principal eixo das suas obras é o questionamento do ser, o estar no mundo. E é daí que surge o chamado romance introspectivo. A Clarice explica o seu modo de escrever com a seguinte frase: não tem pessoas que cosem para fora, eu coso para dentro. Essa terceira fase do modernismo, ela também é chamada de geração de 45 e alguns estudiosos tratam como um pós-modernismo, porque como a terceira fase rompe com as duas fases anteriores, eles não consideram como sendo modernismo, mas sim um pós-modernismo. Essa fase, ela acontece no momento de grandes mudanças no Brasil e no mundo. E essas mudanças, elas também são vistas dentro da literatura. A prosa, na terceira fase do modernismo, em sua maior parte, ela tem os mesmos temas das duas fases anteriores. Só que a maneira de organizar, a maneira de desenvolver esses temas é diferente. Porque os poetas de 45, eles negam essa liberdade formal, essas ironias e sátiras modernistas. Então eles se dedicam a uma poesia séria e equilibrada. A própria Clarice tem essa preocupação com a revalorização das palavras. Então, no plano da linguagem, ela dá uma nova roupagem. Ela explora o significado e trabalha com metáforas e aliterações. E ela também tem uma preocupação com as entrelinhas. E ela diz que, mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem com palavras entrelinhas. O melhor ainda não foi escrito. O melhor está nas entrelinhas. E esses escritores de 45, eles contribuem com novos aspectos para essa literatura. A Clarice, ela tem uma maneira de escrever que faz com que o leitor se examine por dentro. O estilo dela é distinto porque essa profundidade vai mais além. Ela fala diretamente com o indivíduo. Outra característica é que os contos da Clarice não costumam seguir uma ordem cronológica. Ela não se preocupa com isso, como nós vemos na Felicidade Clandestina. Além disso, os contos e os romances da Clarice também não têm muitos diálogos. O que nós encontramos são monólogos interiores, né? Daí esse aspecto introspectivo, e ela cria uma conversa consigo mesma e com o leitor. Passando agora para o conto, e antes um pouco, é importante dizer que a Clarice escreveu obras importantes, como A Hora da Estrela, Paixão Segundo GH, A Legião Estrangeira, Felicidade Clandestina e Laços de Família. Todas essas obras, elas têm as mesmas características intimistas e elas visam o mundo interior. Como eu já disse, nós vamos trabalhar o conto O Amor, que está dentro do livro Laços de Família, que foi escrito em 74. Esse livro, ele contém 13 contos que são centrados no aprisionamento do indivíduo através desses laços familiares. Então é uma prisão cotidiana, uma prisão doméstica. O conto, ele é escrito na terceira pessoa e é um momento de epifania, onde a autora e o personagem se fundem no momento de êxtase que é revelado pela vida. O conto foi escrito num período em que a mulher era caracterizada pela ausência total de de direitos. E ele relata a vida e a realidade da Ana, que é a personagem principal do conto. A Ana é uma dona de casa simples, preocupada com os afazeres domésticos
e preocupada em cuidar dos filhos e do marido. Então a Ana é a mulher mãe, casada, com responsabilidades, e o seu principal objetivo é a organização. Para ela, sem ordem, não dá para viver. É preciso ter ordem para que se viva bem. Essa ideologia, ela só é quebrada quando a Ana se depara com o mundo lá fora. A desorganização desse mundo impressiona e causa estranheza para ela. Porque a personagem, ela vive como se estivesse dentro de uma ostra. Num mundo correto, cheio de regras, mas que só pertence a ela. Nesse mundo, ela é uma mulher forte, porque a família depende dela. Então, ela se sente útil ao fazer isso. O casulo da Ana é o seu apartamento. Ali, a perfeição. E ela fica imensamente satisfeita por isso. E esse ato de fazer coisas rotineiras, de ter esses afazeres todos os dias, é para ela um momento de amor. E ela só sabe que isso é necessário, que é necessário fazer isso para que se crie raízes. É nisso que ela acredita. Então é preciso que essa mulher saia de sua toca, vá para a rua, para perceber que o mundo lá fora é bem diferente do que ela criou. E essa percepção não é somente do mundo, é também do seu casulo. Ela percebe como é o seu casulo. E a Ana percebe que o mundo, que no mundo existem outras pessoas, que existem animais, e que não é habitado só por ela. A Ana percebe isso através da cegueira. A cegueira dela e a cegueira de um homem. Porque depois de sair para fazer suas compras, sentada no bonde, através da janela ela vê um homem cego, mascando chiclete, uma cena comum, mas ele parece feliz para ela. E isso desperta nela novas sensações, novos sentimentos, porque a escuridão em que ele vive transpassa para ela de uma forma abrupta que ali também tem vida, que ali também tem felicidade. E o cego, ela vê no cego todas as suas inquietudes, a sua falta de liberdade, o desejo de ter uma vida diferente da que ela criou. Então, atordoada com esses novos sentimentos, com essas novas sensações e sentidos, ela deixa cair, ela não repara que o bonde partiu e ela deixa cair o seu saco de tricô. E ela solta um grito e as pessoas começam a notar a presença dela no bonde. Ela se sente um pouco incomodada e também deixa cair os ovos que ela levava. Essa fragilidade dos ovos, ela transcende a própria fragilidade da Ana, porque ela agora sente um medo. Porque esse momento para ela é uma desarrumação. O mundo da personagem se desconstrói, ela perde o controle das coisas. Então a Ana, nesse devaneio, ela se desliga do tempo e ela se encontra sem direção. Então ela desce num ponto diferente do dela e se depara com um jardim botânico. Lá dentro, ela percebe animais, percebe a natureza de uma forma que ela nunca tinha visto e ela não se sente inserida naquele mundo. Ela vê que ela não estava inserida naquele mundo. Ao perceber ao ter essa nova visão, ela se sente inserida. O cego e o jardim botânico, eles mostram um novo olhar, um olhar para dentro de si na personagem, que a deixa com sentimento de culpa, porque ela não se sentia fazendo parte daquele mundo. A personagem reage com horror e êxtase. Ao perceber que a sua vida, cheia de obrigações, ela não faz mais sentido. Ela se depara com vazio e ela não sente a necessidade de ser útil para sua família. Ela sente que outras coisas precisam dela. E ao voltar para casa, ela se sente diferente. Ela vê o seu lar, ela vê os seus filhos, os seus móveis, e ela sente uma outra realidade. Ela percebe uma outra realidade. Então ela precisa se acostumar com essa nova realidade e, mais uma vez,
ela tem a necessidade de criar raízes. Só que dessa vez, ela quer que essas raízes também transformem a sua família. A Ana só se desperta desse devaneio quando acontece um barulho na cozinha. Chegando lá, ela percebe o seu marido de maneira diferente. Pela primeira vez, a Ana se mostra carente. E ela percebe que ela também pode ser cuidada. Ela não tem só a obrigação de cuidar das pessoas. Só que, além de ser um momento de transformação, essa vestígio de bondade se apaga como uma chama. E a personagem volta para dentro do seu casulo. Porque ela está acostumada e porque ela se sente segura nessa situação. No entanto, ela não é mais a mesma Ana. Agora, ela assume a sua própria identidade. Bem, agora nós temos umas reflexões acerca do conto. Então, a primeira pergunta é: como as características da terceira fase do modernismo brasileiro aparecem no conto de Clarice Lispector? A resposta proposta é a seguinte: como sabemos, a terceira fase do modernismo se opõe às conquistas das duas fases anteriores e propõe mudanças tanto no âmbito do conteúdo como no âmbito da linguagem. Podemos perceber no conto que há uma revalorização das palavras, não fazendo uso de ironias e sátiras, e a busca pelo equilíbrio e seriedade. E talvez a característica mais forte presente no conto seja a ideia do romance introspectivo, a literatura intimista. A segunda pergunta é a seguinte: que críticas a autora faz à sociedade da época através da personagem Ana? Podemos dizer que há uma crítica de Clarice à sociedade machista, onde a mulher não tem voz nem vez. E também há uma subordinação das mulheres pelos homens em uma base cultural estabelecida. Essa interpretação é comprovada quando a mulher, por meio da análise de sua vida íntima e de seu comportamento frente à cultura a que está inserida, toma consciência do seu papel na sociedade. Clarice Lispector, nesse conto, relata a imagem da mulher existente numa sociedade onde ainda persistem valores ultrapassados. A terceira e última pergunta é a seguinte: em que momentos do conto essa literatura intimista, o questionamento do ser e esse coso para dentro podem ser encontrados? A resposta proposta é essa. O principal momento do conto é quando a protagonista vê o cego e se dá conta de que existe um mundo fora do que ela criou para si, através de suas novas percepções sobre o mundo e percebendo uma nova realidade. Ana se volta para dentro de si em busca de uma nova mulher. Seus questionamentos agora estão na procura do eu. Obrigada.